Caros alunos e alunas da Escola Estadual Miranda Manso, eu sou o terceiro sargento Luciano, lotado nesta cidade, Santo Antônio do Aventureiro, Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre a campanha do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. No dia 26 de junho, é celebrado anualmente o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Esse dia foi criado a partir da Resolução 42/112 da Organização das Nações Unidas em 1987. Como o próprio nome sugere, nesta data, o objetivo é travar uma discussão ao combate ao uso de drogas ilícitas, principalmente entre os adolescentes e os jovens. O que são drogas? Quando se fala o termo droga, normalmente associamos algumas substâncias que se encontram nessa categoria. Exemplo, a maconha, a cocaína, o LSD, o crack, a heroína e outras mais. Existem também as drogas lícitas, que são substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o álcool e o tabaco. Nas sociedades modernas, o consumo de drogas é definido como sendo de uso, de abuso ou dependência. Por exemplo, ao classificarmos o consumo como de uso, significa dizer que o usuário consome de forma administrável certa quantidade de droga. A Organização das Nações Unidas, através do escritório UNODC, Nações Unidas contra as Drogas e Crimes, organiza anualmente uma série de atividades a nível mundial para informar e conscientizar as pessoas sobre atualizações de dados envolvendo o consumo, a produção e o tráfico de drogas. Para termos uma ideia, esse escritório divulgou um relatório sobre drogas esse ano, avaliando que a pandemia potencializou o risco de dependência. Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no ano passado, 2020. Este ano, o tema da campanha do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas é Partilhe Fatos sobre Drogas. Salve Vidas. Esse tema vem enfatizar a importância de fortalecer a base de evidências e aumentar a conscientização pública para que a comunidade internacional, governos, sociedade civil, famílias e jovens possam tomar decisões informadas, direcionar melhores os esforços para prevenir e tratar o uso de drogas, além de enfrentar os desafios mundiais que as drogas impõem. Caríssimos alunos e alunas da Escola Estadual Miranda Manso, sou o terceiro sargento Mendes, lotado no destacamento Santo Antônio do Aventureiro. Hoje vamos bater um papo aí sobre drogas ilícitas. Primeiramente a maconha, cannabis sativa, que é a droga ilícita mais usada em todo o mundo. Os efeitos da maconha a curto prazo, podemos destacar aí a perda de noção de tempo e espaço, alterações sensitivas, como na audição, alucinações, interferência na memória de curto prazo, letargia, taquicardia, entre outros. A longo prazo, a maconha pode levar o indivíduo a apresentar baixo aproveitamento escolar, o que leva muitas vezes a abandonar os estudos, problema do desenvolvimento fetal, caso haja consumo durante a gestação. Outra droga aí mais comum é a cocaína, também produzida a partir de uma planta, a coca, que é submetida a processos químicos dos quais resultam a produção de um pó. Essa droga inalada ou injetada na corrente sanguínea provoca sensações de euforia e excitação. Distúrbios cardiovasculares, parada respiratória, derrame e infarto são os principais riscos associados ao consumo da droga. Cocaína, droga ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação estimulante do sistema nervoso central, de uso e comercialização proibidos. Efeitos. Os principais efeitos são elevação da autoestima e poder, seguidos de cansaço, insônia, perda de apetite. O uso contínuo pode ser uma droga estimulante do sistema nervoso central. A cocaína causa perda de tecido cerebral e danos na inteligência. Também gera tolerância, ou seja, para sentir os efeitos, novamente, é preciso usar doses maiores. A outra droga mais frequente é o crack. É um termo popular utilizado para descrever a cocaína no seu estado cristalizado, que forma aglomerados semelhantes a pedras brancas que, quando queimados, fazem pequenos estalos. Seu uso pode provocar hemorragias, derrames e danos neurológicos. O consumo de crack a longo prazo destrói o indivíduo, tanto na aparência quanto em seus órgãos internos. O viciado pode ter grandes danos no coração, fígado e rins. Então, o conselho aí que a Polícia Militar dá aos jovens aí, adolescentes,
escolher as amizades, né, e evitar aí as curiosidades. Um abraço aí da Polícia Militar. Olá, alunos da Escola Estadual Miranda Manso. Eu sou a Carolina, psicóloga da Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro e atuo na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre um tema muito importante, que é o uso e abuso de álcool e outras drogas. Acredito que vocês possam estar se questionando sobre a necessidade desse tema ser trazido sempre para vocês e de haver essas campanhas. Isso acontece por ser um tema abrangente, complexo e que envolve diversos fatores relacionados ao aumento da chance de uso, aos efeitos das drogas e ao combate ao uso e abuso. Esses fatores são fatores individuais, emocionais e físicos, ambientais e sociais, envolvendo o contexto e a cultura, familiares e da substância utilizada e suas propriedades. As possibilidades de interação desses fatores são múltiplas, de forma que o mesmo ambiente e o mesmo contexto influenciam diferentemente as pessoas. Isso também ocorre em relação às propriedades da droga, uma vez que a expressão dos efeitos depende da capacidade de metabolização daquela droga por cada usuário e mesmo de suas condições psíquicas e mentais no momento do uso. Então, considerando toda essa complexidade, são necessárias diversas ações sobre esse assunto que devem ser amplas e fazer parte do cotidiano nos diversos contextos de convívio de vocês. E através de conversas e de conhecimento que vocês vão adquirir habilidades necessárias para lidar com situações que envolvam álcool e outras drogas. O uso abusivo das drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas, traz diversos problemas para os usuários e para os outros, como problemas médicos, incluindo diversas doenças, inclusive o câncer, problemas psicológicos, comportamentais, de depressão, por exemplo, e sociais, como a violência, acidentes, vandalismo, problemas familiares, financeiros, no trabalho, na escola. E por que para vocês, adolescentes, esse assunto é ainda mais importante? A adolescência ela é considerada um período de grandes transformações e descobertas. Estudos destacam a adolescência como uma das fases mais ricas do desenvolvimento humano, repleta de possibilidades de aprendizagem, de experimentação, de inovação. De um modo geral, é um período de maior envolvimento em comportamentos de risco, entre eles o uso de substâncias. Isso se deve ao fato de que essa é uma fase de maior exposição e suscetibilidade às influências externas e maior exposição aos riscos, em virtude do processo natural do jovem em querer conhecer e saber sobre todas as coisas que são oferecidas a eles. Além disso, outros fatores como a necessidade de aceitação pelo grupo de amigos, desejo de experimentar comportamentos vistos como de adultos, a sensação de onipotência, comigo isso não acontece, as mudanças corporais que geram insegurança, início de relacionamentos afetivos, aumento da impulsividade, buscas de sensações novas, elas contribuem decisivamente para o envolvimento em comportamentos de risco. Durante a adolescência, o cérebro está passando por um período, um processo importante de maturação, e o uso de álcool e outras drogas, especialmente nessa fase, pode comprometer significativamente esse processo. E sabemos que os jovens, mesmo com pouco tempo de uso de substância, eles passam muito rapidamente de um estágio de consumo para outro, além de fazerem uso de múltiplas substâncias. Vários estudos demonstram a associação entre precocidade do uso de substâncias e o desenvolvimento da dependência. A dependência ela ocorre porque as drogas são substâncias que provocam alterações neuroquímicas e o uso constante delas pode provocar alterações duradouras. Essas alterações provocam mudanças no humor, na percepção, no nível de consciência e no comportamento. E o que acontece no organismo quando é feito o uso de uma substância psicoativa? Existe um ciclo de recompensa e de prazer. Ao fazer uso dessas substâncias, é liberado um neurotransmissor chamado de dopamina, que dá a sensação de prazer. Algumas drogas prolongam o efeito da dopamina no nosso organismo e outras liberam mais dopamina.
As pessoas que são dependentes das drogas acabam trocando outras fontes de prazer, de bem-estar que tinham anteriormente ou que poderiam ter, como a atividade física, né, pelo uso da droga, que traz um prazer imediato. Mas esse efeito é rápido, não é natural do nosso organismo e gera efeitos negativos que fazem a pessoa se sentir pior depois. E por não estar bem, ela busca novamente aquele efeito momentâneo da droga. Então a pessoa entra em um ciclo sem fim de prazer e desprazer, de bem-estar e desconforto. É a chamada dependência química, que é considerada uma doença e precisa de tratamento. Os tratamentos, eles envolvem terapias psicológicas e medicamentosas. Esses tratamentos buscam ajudar a reverter esse ciclo de prazer. Quando a pessoa, ela está nesse ciclo, ela tem dificuldade de pensar antes de agir e acaba agindo de forma impulsiva e recorre ao uso da droga. E as terapias, elas também ajudam a evitar o comportamento impulsivo e a desenvolver habilidades para lidar com esses momentos, como pensar nas consequências da escolha para a vida como um todo, os prejuízos que já foram causados ou que podem ser causados, o que a pessoa busca para a vida, resgatar o sentido da vida e também ajudam na identificação de situações e atividades que geram prazer e o bem-estar de uma forma natural para o nosso organismo, que são duradouros e não momentâneos como as drogas e que não trazem consequências negativas como as drogas trazem. Então não deixem de buscar ajuda quando perceberem que estão pensando no álcool e em outras drogas como alternativa para lidar com problemas ou dificuldades que estejam acontecendo com vocês. As drogas, elas não resolvem e nem acabam com nenhum problema. Pelo contrário, elas geram problemas e dificuldades para todos os envolvidos. E não esqueçam, que curiosidade a gente mata com conhecimento. E dizer não às drogas é que é um verdadeiro ato de coragem.